Paz do Senhor Jesus, povo lindo de Deus, podeis assentar, podem ficar sentados mesmo. Obrigado aí aos músicos, aos levitas da casa do Senhor. Irmãos, a Bíblia diz que nós podemos fazer prova de Deus. E esta mensagem de hoje, ela é uma prova de Deus. Quando o pastor Flauber mandou uma mensagem para mim e pediu para trazer a palavra hoje, eu olhei meu celular e vi aquela mensagem e eu disse: Senhor, eu só vou dar uma resposta se o Senhor me der a palavra. E eu fiquei ali em oração. E aproximadamente 30 minutos o Senhor me deu essa palavra, irmãos. E eu vi que o nosso Deus, irmãos, Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus de eternidade a eternidade. Ele fala conosco. Nós só precisamos, irmãos, ter o ouvido sensível para ouvir a voz de Deus. Porque tudo que Deus quer, irmãos, é falar ao nosso coração. O nosso problema é que nós estamos tão cheios nesse mundo, tão louco, correndo de um lado para o outro, que muitas vezes a gente não para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes Deus está falando conosco, mas a gente não escuta. Porque o barulho, a correria do dia a dia, as preocupações do dia a dia, não permite que muitas vezes a gente escute a voz de Deus. Eu conversando essa semana com uma jovem que treina lá na minha academia, e ela disse assim: ô irmã Gilberto, o meu sogro, ele é tão ateu, ele não acredita em Deus, ele diz que só acredita em Deus se ele vê. E eu disse assim para ela: irmã, fica assim na frente dele, aí assopre bem forte no rosto dele. Aí você pergunte a ele se ele viu o vento. Com certeza ele vai dizer que não. Mas pergunte a ele: mas você acredita que o vento existe? Tem coisas, irmãos, que não precisa eu ver para crer. Eu sinto o Senhor falar ao meu coração e não precisa, irmãos, eu olhar para uma imagem, um pedaço de pau para me crer. Mas se eu tiver sensibilidade, eu escuto a voz do Senhor falando ao meu coração. Mas muitas vezes nós estamos tão ocupados, com tantos afazeres, e tudo o que o Senhor quer é falar conosco. E eu creio que o Senhor vai falar com cada um de nós esta noite. Por gentileza, abra aí a sua Bíblia Sagrada, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 8. Deuteronômio, capítulo de número 11. Deuteronômio, capítulo de número 11. Glória a Deus. Deuteronômio, capítulo de número 11. Nós vamos ler a partir do verso 26. Todos encontraram? Amém? Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção, se cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje eu lhes ordeno. A maldição, se não cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus. Mas se desviarem do caminho que hoje eu lhes ordeno, para seguirem outros deuses que vocês não conheciam, quando o Senhor, o Deus de vocês, os tiver levado para a terra da qual tomarão posse, vocês pronunciarão a bênção sobre o monte Gerezi e a maldição sobre o monte Ebal. Esses montes estão do outro lado do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam na Arabá, em frente de Gilgal,
junto aos carvalhais de Moré, porque vocês vão atravessar o Jordão para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês. Vocês tomarão posse da terra e vão morar nela. Portanto, tenham cuidado de cumprir todos os estatutos e juízos que eu hoje lhes prescrevo. Amada igreja do Senhor, o nosso Deus, ele é um Deus tão maravilhoso. O nosso Deus, ele é um Deus tão misericordioso, que já há muito tempo, Deus, ele vem nos advertindo de como nós devemos proceder, como nós devemos nos conduzir para termos uma vida abençoada. Irmãos, para nós termos uma vida abençoada, depende exclusivamente da nossa obediência e compromisso com os mandamentos do Senhor. Quem de nós não quer ter uma vida abençoada? Se eu perguntar a qualquer ímpio lá fora, irmãos, ele quer ter uma vida abençoada. Se eu perguntar ao pior homem da face da terra se ele quer uma vida abençoada, ele quer. Só que o Senhor, irmãos, ele nos dá condições para que nós venhamos a ter uma vida abençoada. Para que nós venhamos a ter esta vida de bênção, eu preciso andar de acordo com a palavra do Senhor. Mas, amada igreja do Senhor, se nós sabemos que para eu ser um homem abençoado, é só eu andar de acordo com esta palavra, por que muitas vezes nós não andamos? E por que muitas vezes nós sofremos tantas consequências? Porque nós não estamos andando de acordo com esta palavra. E o Senhor, ele é bem claro aqui na sua palavra, que se nós não estivermos de acordo com a sua palavra, vai gerar em nós uma maldição, vai gerar em nós algo que vai nos entristecer, vai gerar em nós prejuízo. Irmãos, Salomão diz que uma geração vai e outra geração vem, mas parece que as coisas não mudam, é a mesma coisa. O Senhor nos dá esse ensino há quantos anos o Senhor nos ensinou isso? Mas por que até hoje nós continuamos a errar e a não seguir os mandamentos do Senhor? Nós devemos olhar para trás, irmãos, e aprender com os nossos erros, para não mais cometê-los. Mas por que nós não fazemos isso? Muitas vezes nós olhamos para trás para nos lamentar, para dizer que aquele tempo era bom, que naquela época era assim, que naquela época era desse jeito. Mas por que nós não olhamos para trás para aprender com os nossos erros e não mais cometê-los? Paulo diz algo interessante, ele diz que o bem que ele quer fazer, ele não consegue, mas o mal que ele não quer, muitas vezes ele acaba fazendo. E nós sabemos, irmãos, que tudo isso traz consequências para as nossas vidas. Eu não sei vocês, mas muitas vezes, irmãos, eu tenho pedido perdão a Deus pelos mesmos erros que eu cometo. Esses dias eu estava orando ao Senhor, eu digo, meu Deus, quantas vezes eu já pedi perdão a Deus por esse erro? Parece que a gente não aprende. Com os nossos próprios erros a gente não aprende. A gente comete os mesmos erros, a gente vai e se humilha na presença do nosso Deus, e o nosso Deus, ele é tão misericordioso, que ele nos perdoa, que ele cuida, que ele trata, que ele sara, e o tempo passa, e lá adiante, a gente acaba cometendo os mesmos erros e as mesmas falhas, mas isso não deveria ser assim, irmãos. Nós deveríamos aprender com os nossos erros e não voltar a cometê-los novamente. Muitas vezes a gente vai ao médico, faz uma bateria de exames e ali o médico diagnostica que você está com diabetes. O médico diz, olha, você não pode mais ingerir doce, açúcar.
Mas mesmo assim você continua ingerindo açúcar, ingerindo doce, mesmo sabendo que aquilo vai te trazer consequências lá na frente. Vocês já viram o que tem escrito numa carteira de cigarro? Tem assim, ó, fumar causa câncer. Milhões de pessoas fumam, sabendo que aquilo ali vai causar câncer. Mesmo tendo ali uma advertência para as pessoas, mesmo assim as pessoas continuam fumando. Uma geração vai, outra geração vem, mas parece que nada muda, irmãos. No mundo espiritual não é diferente. O nosso Deus, Ele é um Deus tão maravilhoso, que Ele vem falar conosco. Ele tem falado conosco há centenas e centenas de anos. Que se nós verdadeiramente quisermos ser abençoados nessa terra, nós precisamos andar de acordo com a sua palavra. O grande problema, irmãos, é que parece que a nossa memória é muito curta. Parece que a gente esquece muito rápido os erros que nós cometemos. E constantemente nós estamos cometendo os mesmos erros. Estamos praticando as mesmas coisas. E nós sabemos, irmãos, que tudo que nós fazemos tem consequências. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Hoje nós estamos colhendo o que um dia nós plantamos. E um dia nós vamos colher aquilo que nós plantamos, estamos plantando hoje. E o que é que eu e você estamos plantando no reino de Deus? O que é que eu e você estamos fazendo hoje para que amanhã depois nós venhamos a ter um mundo melhor? Qual tem sido, irmãos, a semente que nós estamos plantando? Porque tudo aquilo, irmãos, que nós plantar, nós vamos colher. Seja bom ou seja mal. Ninguém vai colher uma manga se você plantar um pé de caju. Então, irmãos, tudo aquilo que nós fomos fazer, tudo aquilo que nós fomos falar, nós precisamos primeiro, irmãos, buscar o Senhor, orar ao Senhor, porque tudo aquilo tem consequências. E quais as consequências, irmão Gilberto, da desobediência à palavra de Deus? E eu quero aqui com os irmãos a gente ler um pouco sobre as consequências da desobediência à palavra de Deus. Se os irmãos puderem acompanhar comigo lá em Gênesis capítulo número 3. Gênesis capítulo de número 3. A gente vai ler a partir do verso 1. Diz assim: Mas a serpente, a mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus,
que estava no jardim quando soprava o vento suave da tarde. O homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor. Deus entra entre as árvores do jardim, e o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. A primeira consequência, irmãos, quando nós desobedecemos a palavra do Senhor, é na área espiritual. Quando nós não andamos de acordo com a palavra do Senhor, estamos em desobediência à sua palavra. A primeira consequência é na área espiritual. Quando nós pecamos e não estamos andando de acordo com a palavra de Deus, há uma separação entre o homem e Deus. E a primeira área que é atingida da nossa vida é a área espiritual. O homem começa a fugir da presença de Deus. A primeira coisa que Adão e Eva fizeram foi fugir da presença de Deus. Esse casal antes ele tinha a alegria de estar com Deus, de falar com Deus. Agora eles estavam se escondendo da presença de Deus. Porque a primeira consequência, irmãos, quando nós, da desobediência à palavra de Deus, é que causa separação entre nós e Deus. E a primeira coisa a ser atingida é a área espiritual. A segunda coisa que eu vejo, irmãos, que causa consequência quando nós não andamos de acordo com a palavra de Deus, está em Gênesis 3, a partir do verso 17. Gênesis capítulo 3, versículo 17. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldito é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra. Pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. A primeira consequência da desobediência à palavra de Deus é na área espiritual. A segunda consequência, irmãos, é exatamente na área financeira. Por mais que o homem trabalhe, se ele não tiver as bênçãos de Deus na sua vida, irmãos, nada prospera. Irmão, você pode fazer hora extra, você pode trabalhar em 2, 3 empregos, mas se você não tiver a bênção de Deus na tua vida, irmãos, nada prospera. Irmãos, eu tive uma época na minha vida que eu tinha 3 empregos. Eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite, eu não sei nem como é que eu vivia. E eu não conhecia Jesus. Irmãos, quando eu chegava em casa, o inimigo levava todo o dinheiro que eu tinha ganho. Quando eu chegava em casa, um filho estava doente. E o dinheiro que eu tinha ganho ia embora. Quando eu chegava no outro dia, a televisão tinha queimado. E o dinheiro que eu tinha ganho, tinha que agora comprar uma TV. E assim era a minha vida, irmãos. Porque quando nós não andamos, irmãos, de acordo com a palavra do Senhor, irmãos, você pode morrer de trabalhar. Se o Senhor não abençoar a tua vida, irmãos, em vão tu estás trabalhando. E quando nós não estamos de acordo com a sua palavra, irmãos, por mais que você trabalhe, você não sai do canto. Parece que é um bolso furado. Você bota e ele escorrega e vai-se embora e você não sabe para onde foi o dinheiro. Mas quando nós temos a bênção do Senhor na nossa vida, irmãos, tudo é diferente. A primeira consequência na área espiritual. A segunda consequência na área financeira. E a terceira consequência está lá em Gênesis 3, versos 16. E a mulher, ele disse: aumentarei em muito o seu sofrimento na gravidez. Com dor você darás
luz, você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele governará. Irmãos, a terceira consequência que eu vejo de quem não anda de acordo com a palavra de Deus é exatamente, irmãos, na área da saúde. Irmãos, nunca houve um período de tanta pandemia, de tanta doença. Irmãos, o que tem de jovens de 16 anos com câncer, sofrendo de infarto. Eu tenho uma amiga, uma serva de Deus, que ela é enfermeira, e eu sempre converso com ela. Ela já tem mais de 30 anos que ela trabalha na área. E ela disse: Adilberto, irmão Adilberto, é assustador o que chega de jovens de 18, 20 anos no hospital infartando. Porque essa sociedade não tem buscado ao Senhor e não tem andado de acordo com a palavra do Senhor. E as consequências, irmãos, elas também vêm na área da saúde. Pandemias, doenças, tantas físicas como espirituais. Irmãos, o índice de suicídio hoje é alarmante. Os médicos não falam para não assustar, mas a quantidade de pessoas suicidando por dia, se passar na TV, irmãos, é assustador. A quantidade de pessoas depressivas. Eu digo para vocês que mais da metade da juventude brasileira hoje sofre de depressão. Eu tenho dezenas de alunos na minha academia que estão treinando porque tem depressão. E os médicos pediram a ele, orientaram a ele que procurasse uma academia para treinar. Muitas pessoas estão hoje depressivas. Suicídio, irmãos, é algo alarmante. Isso tudo, irmãos, é consequência de uma sociedade que não anda de acordo com a palavra do Senhor. É na área espiritual, é na área financeira, mas também na saúde. Tudo isso são consequências de quem não anda de acordo com a palavra do Senhor. Mas, irmão Gilberto, quais os frutos da obediência à palavra de Deus? Irmãos, vamos ver quais são os frutos de quem realmente anda de acordo com a palavra do Senhor. Primeiro está lá em Deuteronômio, capítulo de número 5. Nós falamos sobre as consequências da desobediência à palavra de Deus. Agora vamos ver quais são os frutos da obediência à palavra do Senhor. Deuteronômio 5, verso 28 e 29. Diz assim: quando o Senhor ouviu o que vocês disseram, quando falaram comigo, o Senhor me disse: eu ouvi as palavras que este povo lhe falou, e em tudo eles falaram muito bem. Quem dera que eles sempre tivesse tal coração, e sempre me temesse e guardasse todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem para eles e para os filhos deles para sempre. Olha o que o Senhor diz, que coisa maravilhosa. Quando eu ando de acordo com a obediência à palavra de Deus, o Senhor diz, irmãos, que nós iremos ter paz. Nós vamos ser bem-aventurados. E o Senhor, Ele diz que não só nós, mas toda a nossa família. Porque isso é uma consequência que se estende a toda a nossa família. Quando nós andamos de acordo com a palavra do Senhor, as bênçãos do Senhor, ela vem não só para nós, mas ela se estende a toda a nossa família. E a primeira coisa, fruto que eu posso colher de andar de acordo com a palavra do Senhor é ter paz. Mesmo que o mundo, irmãos, esteja em guerra, mas quando nós temos o Senhor da nossa vida, nós estamos em paz. Porque a verdadeira paz, irmãos, é ter Cristo na nossa vida. O mundo aí pode estar em trevas, mas quando você tem Cristo verdadeiramente na tua vida, tu tem uma paz que excede todo o entendimento, que muitos às vezes não entendem,
Por que que aquele irmãozinho passa por uma peleja tão grande, é tão feliz, ele é tão alegre? É porque ele anda de acordo com a palavra do Senhor. E ele sabe, irmãos, que um dia tudo isso vai passar. Ele sabe, irmãos, que um dia ele estará com o Senhor face a face. Ele sabe que as promessas do Senhor, elas são de eternidade a eternidade. E o Senhor, ele não muda. O Senhor, ele é o mesmo. E quando nós andamos de acordo com a palavra do Senhor, o primeiro fruto que nós temos é ter paz. Irmãos, tem coisa melhor do que você ter paz. Alguém chegar para você, irmãos, cheio de ódio, cheio de raiva, e quando se deparar com você, você olhar para ele e dizer: Jesus te ama. Irmão, isso quebra qualquer barreira. Isso, o inimigo, irmãos, ele cai por terra, porque ele não suporta. Se você chegar para uma pessoa, irmãos, que está atribulada, e você der um abraço nele e dizer: Jesus te ama, e ele vai ver que verdadeiramente você tem paz na tua vida, essa paz ela vai ser transmitida para ele. E um servo do Senhor, irmãos, ele tem que andar assim. A segunda coisa que eu aprendo quando eu ando em obediência com a palavra do Senhor está no livro de Josué, capítulo 1, versículo 7 e 8. Eu quero que a igreja veja, por favor. Josué, capítulo 1, versículo 7 e 8. Então somente seja forte e muito corajoso, para que vocês tenham o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Quando eu ando em obediência à palavra do Senhor, o que o Senhor diz que eu vou ser? Bem sucedido. O Senhor, ele garante que se eu andar de acordo com a sua palavra, uma coisa que eu vou ser é bem sucedido, é próspero. O Senhor me garante, irmãos, que andar de acordo com a sua palavra, o Senhor, ele vai nos dar prosperidade. Eu pude vivenciar isso aqui em toda essa pandemia, onde nós passamos praticamente 2 anos fechados. A minha academia, ela passou praticamente 2 anos fechada. E eu confesso que no início eu pensei que não dava para suportar. Mas, irmãos, Deus foi tão maravilhoso que nada me faltou. O pão de cada dia não me faltou. 2 anos com a minha fonte de renda fechada, que era a minha academia. E o Senhor me supriu de todas as minhas necessidades. Quando nós somos fiel à palavra do Senhor, irmãos, Deus, ele supre as nossas necessidades. O Senhor, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. O problema, irmãos, é porque nós muitas vezes ficamos tão ansiosos com o dia de amanhã, com o comer, com o beber, com o vestir. Nós temos um Deus tão maravilhoso, irmãos, que se nós confiarmos nele, se nós andarmos nos seus caminhos, se nós obedecermos a sua palavra, o Senhor, ele diz que nada nos faltará. Nós seremos uma nação próspera, se verdadeiramente andarmos de acordo com a sua palavra. Em terceiro lugar, está lá em Hebreus capítulo 5, bota aí, irmão Júlio ou irmã, Hebreus 5, a partir do verso 7. Hebreus 5, a partir do verso 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. 8. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se
o autor da salvação eterna para todos os que nele obedecem. Jesus é o maior exemplo para mim e para você de obediência. Jesus foi quem mais obedeceu ao Pai a todos os seus mandamentos. Ele disse: eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir a lei. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele dá o exemplo de como nós devemos ser obedientes a Deus e a sua palavra. A obediência à palavra de Deus, ela nos leva a uma salvação através de Cristo Jesus. Quando nós obedecemos esta palavra, ela nos leva a uma salvação através de Cristo Jesus. Que nós venhamos a olhar para Jesus, irmãos, que foi fiel a Cristo, que foi fiel ao Pai e fiel, irmãos. Jesus, ele veio para aquela missão de morrer naquela cruz. E ele não se desviou daquela missão, irmãos, nem 1 milímetro. Ele foi obediente ao Pai. E ele morreu naquela cruz por mim e por você. E nós precisamos ser obedientes também, irmãos, a esta palavra, a palavra do Senhor. A quarta coisa, irmãos, que dos frutos da obediência a Deus, está lá em Mateus capítulo 5. Mateus 5, a partir do verso 17. Mateus 5, a partir do verso 17. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. 18. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um tio ou um jota jamais passarão da lei até que tudo se cumpra. 19. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aí eu quero que vocês prestem muita atenção a partir desse ponto e vírgula. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Aqui há uma promessa do Senhor, para que se nós formos obedientes à sua palavra, há uma promessa de uma recompensa. Não somente aqui, mas no reino dos céus. Há uma recompensa, para que eu e você sejamos obedientes à palavra do Senhor. Amada igreja do Senhor, o Senhor diz assim: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Amada igreja do Senhor, nós precisamos, irmãos, produzir frutos dignos de arrependimento. A igreja do Senhor, eu falei aqui uma vez e vou repetir, nós precisamos terminar esses cultos chorando, porque a igreja do Senhor só vai fazer a diferença quando nós verdadeiramente produzirmos frutos dignos de arrependimento. E que frutos são esses, irmão Gilberto? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. A igreja do Senhor precisa produzir esses frutos. Se verdadeiramente nós aceitamos o Senhor como Salvador da nossa vida, nós precisamos, irmãos, produzir esses frutos dignos de arrependimento. Será que verdadeiramente nós estamos produzindo esses frutos? Essa igreja está vivendo em amor? Essa igreja está vivendo em alegria? Essa igreja está vivendo em paz? Essa igreja está vivendo em paciência, uns para com os outros? Essa igreja está vivendo em amabilidade? Essa igreja está vivendo em bondade? Essa igreja está vivendo em fidelidade a essa palavra?
Amados, que cada um de nós venhamos a refletir sobre tudo que o Senhor Deus falou conosco. E que nós não venhamos a viver cometendo os mesmos erros. O Senhor, Ele nos adverte que tudo tem consequência. A desobediência à sua palavra, ela tem consequência. Mas que verdadeiramente, irmãos, nós venhamos a produzir frutos dignos de arrependimento.